Gente, boa noite. Então, vamos começar. Aí, as pessoas, quem quiser, vai entrando, quem chegar depois. Mas a gente pode começar já para não passar muito do horário que combinamos. Então, fiquem à vontade, quem quiser abrir as câmeras, mas quem não quiser também, fiquem tranquilos, fiquem à vontade. Sejam bem todos. Queria dar as boas-vindas, né, para a primeira aula dessa oficina, Como Criar Seu Portfólio Cultural. Esse é um projeto selecionado pelo edital Aldir Blanc, né, de 2021, executado com recursos do governo federal e Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, por meio da Fundação Catarinense de Cultura. Então, foi um edital emergencial do ano passado, né? Esse foi estadual aqui de Santa Catarina. Então, dessa forma, a gente conseguiu fazer a oficina gratuita, com algumas vagas limitadas, mas de forma gratuita, né? Queria avisar vocês que a gente vai gravar, já estamos gravando a oficina para poder disponibilizar depois no YouTube, para que mais pessoas possam assistir. Então, gostaria de me apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da minha trajetória rapidamente. Meu nome é Cacá, meu nome é Ana Clara, na verdade, Ana Clara Neves, mas me conhecem como Cacá. Eu trabalho com produção cultural, produção executiva desde 2017. Eu sou formada em engenharia sanitária e ambiental aqui na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina. Mas desde antes de eu me formar, um pouquinho antes, eu fui convidada pelo François Muleca, que é cantor, compositor, multi-instrumentista, multitalentoso, sou suspeita para dizer, mas me convidou para fazer a produção executiva dele, né, gestão de carreira. E eu aceitei, foi um super desafio, mas é uma área que já me interessava bastante. Então, aceitei, continuei a faculdade, me formei em 2018 e resolvi me dedicar à carreira de produção mesmo. Não cheguei nem a trabalhar com engenharia e estou aqui resistindo, insistindo e resistindo, porque é uma profissão que eu gosto muito, faço com muito carinho, mas que tem os seus percalços, né? Por conta aí da pandemia, principalmente, foi bem complicado manter, e agora esse pós-pandemia também tá um pouco difícil de recuperar as forças, assim, mas estamos aqui, firmes e fortes. Com isso, eu também apresentei recentemente, assim, inaugurei, assim, a Tatarandá, produtora cultural, que é a minha marca. Eu considero que ela já nasceu com 5 anos de idade, porque não posso ignorar, né, os anos que eu já estou trabalhando, então ela já tem a minha idade, vamos dizer assim, de produtora. Mas foi só esse ano que eu lancei mesmo, botei ela para o mundo, com a ajuda do Léo Saconato, que é meu companheiro, e que desenvolveu essa marca para mim. Então sigam lá para vocês acompanharem os trabalhos da Tatarandá. E gostaria de pedir para vocês abrirem as câmeras um pouquinho para falar de vocês, quem são vocês, o nome, onde mora e a área cultural, né? Quem é produtor, quem é da música, quem é das artes visuais. Se puderem falar, fiquem à vontade para começar. Bom, vou começar então. Cacá, muito obrigada por dar essa oficina, por trocar teus conhecimentos com a gente, né? Acompanho um pouco teu trabalho já há alguns anos, assim, pelo François, e fiquei bem feliz, assim, com a tua generosidade em trocar, em partilhar, porque as produtoras, em geral, são bastante fechadas, né? Cada uma guarda seu tesourinho e fica meio todo mundo confuso sem saber para onde vai. E eu acredito que, assim, a gente consegue profissionalizar mais o mercado e se entender melhor, né? E fazer coisas mais legais. Bom, meu nome é Fernanda do Canto, eu sou designer gráfico e museóloga, me formei agora em 2020 na pandemia, fiz museologia na UFSC também, e design também. E já trabalhei com produção de teatro, trabalhei com produção de exposições, na museologia fui bastante por esse caminho. Agora, recentemente, recebi um convite, me aproximei de uma banda de reggae chamada Cultivo, e começo a me aventurar nessa produção musical também. Uma área super nova para mim, mas eu acho que com esse background de design e museologia, vou conseguir fazer algumas coisas legais e queria conhecer mais desse mercado. É isso. Legal demais, obrigada, Fernanda.
Aí, galera, aqui, ó, Alexandre. Acho que já se conhece, eu conheço a maioria de vocês, eu acho. Estamos aqui tentando aprender, né, como fazer um portfólio bacana. Achei essa proposta muito legal, muito, muito generosa da parte da Kaká. E estamos aí querendo aprender mais para fazer mais bonito. Valeu. Olá, boa noite. Tá ouvindo? O microfone tá ligado? Meu nome é Thiago. Conheço o Léo, família, e trabalho com produção cultural. Trabalho também com audiovisual. Na verdade, sou formado em audiovisual, em cinema, mas trabalho com área de produção cultural, principalmente na área de cultura popular, desde 2000 já, assim, que a gente já faz alguns projetos. Comecei em Londrina, depois eu morei 8 anos em Salvador, agora estou há 6 anos em Florianópolis. E nunca tive um portfólio decente. Já passou da hora e espero conseguir um pouco dessa ajuda aí para melhorar esse lado também. Oi, tá me ouvindo? Então, eu sou Amanda, eu sou cantora, compositora, produtora, publicitária, telefonista, dona de casa, mãe de pet, um monte de coisa. E tô aqui nessa oficina e tantas outras que eu vejo aparecendo nesses dias, porque dentro desse período de pandemia, mais do que em toda a minha vida artística, eu sempre vim executando essas multiversas funções. E como eu venho do interior do Rio Grande do Sul, mas me estabeleci em Chapecó, Santa Catarina, a gente foi desenvolvendo nossos corres com o que a gente tinha. E hoje, cada pedacinho, né, da parte de carreira, da parte de produção, eu sempre trabalhei junto, inclusive muito, muito, muito na parte criativa, de identidade visual e todos os conceitos. E hoje eu estou conseguindo delegar algumas funções para outras pessoas. E a parte do portfólio cultural a gente sempre veio fazendo, só que como a gente vem do interior, essas oficinas, elas, principalmente essa, apareceu num ótimo momento, num momento muito oportuno para a gente nessa retomada. E é mais para saber se a gente está no caminho certo e, obviamente, para aprender com tanta gente que a gente se inspira, né? Eu acompanho o trabalho, né, da Kaká através da Marisol e do François, duas pessoas que eu sigo, assim, tipo, se eu pudesse me amarrar numa cordinha neles, eu iria para fazer tudo que eles estão fazendo, que eles me inspiram demais. E é isso, espero conseguir ficar até o final dessa oficina. Hoje está um dia bem corrido, então também vou deixar a câmera fechada. E as outras oficinas vou estar bem tranquila, mas hoje está um dia bem corridinho. Mas estou bem feliz de estar aqui. Bom, a Nádia comentou que talvez não consiga abrir o microfone porque está com as crianças. Vou aproveitar para me apresentar, para quem não conhece, né? Acho que a Amanda, acho que é a pessoa que eu não me lembro certinho se conheço. O Alexandre e o Thiago conheço há um tempão já. A Fernanda lembra de algumas aulas do design, mas não tenho certeza assim, do tanto que a gente se encontrava. Sou Léo, trabalho com música desde moleque, desde pequeno. Mas com design a partir da faculdade também, da UFSC. Enfim, acho que a gente tem muita ideia para trocar aqui hoje e ao longo da semana, bem corrido mesmo, nesse mundo pós-pandêmico, né, que ainda é meio pandêmico, a gente é um pouco muito feliz que todo mundo pôde se inscrever e estar aqui com a gente. Pensamos com bastante carinho há um tempo atrás essa oficina, assim, que veio uma ideia da Kaká, né? Na verdade, eu aprendi um pouco do que sei com ela também e pensamos dessa forma de tentar trazer um mundo um pouco aprofundado, ao mesmo tempo prático, né? Então, vamos falar bastante sobre os assuntos, mas também tentar trazer uns toques, que é para sair daqui com alguma coisa na mão. E já aproveitando, fazendo as pontes aí, ó, o Thiago trabalha com uma banda de reggae lá de Londrina, que é da onde eu sou e da onde ele é também. Tem muito a ver com o cultivo, Fê. Acho que até o pessoal se conhece.
Já comentando que eu sou fã das duas, então eu sou o regueiro fã aqui. Mas bom demais, gente. Quinta-feira eu vou estar aqui Isso. fazendo as aulas de layout e outras coisas assim. Então vou estar sempre online pra gente ir conversando. Legal demais, gente. Obrigada. Nádia, fica tranquila, vai acompanhando da forma que for possível para você. E vamos seguindo, então. Bom, primeiro, trazer o que é um portfólio cultural, né? Do que a gente vai falar aqui nessa oficina do que é o portfólio cultural. Ele é um documento que contém informações que vão descrever, né, para quem tem acessar o teu portfólio cultural, vão acessar a tua trajetória cultural como um todo, assim. Eu trouxe essa informação no início porque para não ter uma confusão com o portfólio que a gente geralmente conhece, que às vezes é um portfólio ou portfólio artístico ou só conhecido como portfólio mesmo, que é quando, por exemplo, um fotógrafo tem o teu, como se chama isso? Como se fosse uma coletânea assim das tuas obras, né? Tipo, o designer também tem isso, os músicos têm, mas não tanto. Isso é uma coisa mais de artistas visuais, assim, arquitetos, enfim. Mas o que a gente vai tratar aqui mesmo é o portfólio cultural que vai falar da eu? O que é, Amanda? Pode falar, pode abrir o microfone, por favor. Eu acho que é Reels, né? O exemplo do audiovisual, não sei, posso estar errada. Pode ser, Posso estar... pode ser, pode ser. Mas é isso, é esse Mas deu para material sacar. que traz uma coletânea, assim, né, das suas principais obras e tal, quando você quer dar uma amostra disso. Mas o que a gente vai falar aqui, ele é uma espécie de currículo ilustrado, né, da sua trajetória cultural, que ele tem outras coisas e não só os produtos em si. E aí uma coisa que eu também queria explicar para vocês é que a área que eu trabalho mais é a área da música, né? Então os exemplos que eu vou conseguir dar é mais voltado para a música, mas é um material que a gente consegue adaptar ele para todas as áreas culturais, né? Então, por exemplo, eu tenho o meu próprio portfólio, né, como produtora cultural, então a gente consegue fazer essas adaptações, mas eu achei importante trazer isso para não haver essa confusão com esse outro tipo de portfólio, né? Então, assim, o porquê que a gente pensou nessa oficina, né? Eu tenho essa parceria com o Léo Sacanato, de vida, né? Somos companheiros, moramos juntos, mas também de uma parceria profissional. Tem muitos artistas que trabalham comigo e procuram o Léo para fazer a parte de design gráfico, né? Ao contrário também, as pessoas procuram o Léo, ficam sabendo que eu sou produtora. Então a gente tem essa parceria. E a gente percebeu que essa demanda, né, os artistas independentes precisando fazer seu portfólio estava aumentando ainda mais com a chegada da Lei Aldir Blanc, né, que foi esse edital emergencial da cultura, que muitos artistas nunca tinham assim, parado para se inscrever num edital, tentar alguma premiação. E com a Lei Aldir Blanc, muita gente precisou fazer isso por conta dessa emergência mesmo do setor, né? E foi a primeira vez, a estreia, né, de muitos artistas nessa questão dos editais. E se depararam com essa necessidade de montar esse documento, montar um portfólio que conseguisse resumir, né, e apresentar a tua trajetória cultural. Então nós sentimos essa necessidade e fizemos juntos, eu e o Léo, esse projeto. Passou, deu certo, estamos aqui. Mas ele pode ser usado não só para editais, né? A gente traz muito isso por ter sido um projeto aprovado num edital público, então a gente vai focar um pouco nisso, mas ele pode ser adaptado para situações de venda também. Então, para enviar para festivais privados também, para contratantes, né, para casa de show. Eu já usei o meu portfólio até para vaga de emprego, assim, né, tentar uma vaga em agência e tal, já mandei o portfólio. Então, ele pode ser usado com as suas devidas adaptações para diversas situações, né. E aí, pra mim, na minha opinião, uma coisa importante antes de eu seguir é que, assim, não existe uma receita de bolo para fazer o portfólio cultural. Eu vou trazer aqui para vocês o que eu senti ao longo dos anos, né, de experiência, que são tópicos essenciais, assim, que
na minha opinião, tem que ter para ser um portfólio legal, né, que mostre bem a sua trajetória cultural. Mas não significa que outros portfólios de outras pessoas que tenham coisas diferentes ou que não tenham algo que eu vou falar aqui não esteja valendo, né? Tipo, é algo que cada um vai fazer de um jeito, mas eu reuni algumas coisas que senti, assim, que conforme eu vou tendo acesso também a alguns portfólios de artistas, recebo também portfólios e fui aprimorando os portfólios dos artistas com quem eu trabalho, cheguei num modelo que eu considero um modelo ideal, mas lembrando que ele vai ser sempre atualizado, né? Porque você está sempre adicionando coisas na tua carreira, sempre realizando mais coisas, então é uma coisa, é um documento que vai ser sempre atualizado. Mas então eu parto de duas coisas principais, assim, que é a reunião do conteúdo, né? Para você montar esse documento, você tem que pensar o que você vai colocar nele, e até mesmo para você chegar, se você precisar, né? Porque a ideia que a gente vai trazer aqui é que você mesmo consiga fazer o teu próprio portfólio cultural. Mas se você quiser fazer uma coisa elaborada, contratar um designer, por exemplo, você tem que ter esse conteúdo reunido, montar um doc, por exemplo, com esse conteúdo, para passar para quem for fazer a parte de layout, né? Então, a questão de reunir o conteúdo, para mim é crucial, assim, num sentido de você, ao longo de toda a tua trajetória, de toda a tua carreira, você ir criando esses registros, né? Você vai, vamos dizer assim, salvando, criando em pastas, assim, os registros importantes da tua carreira. Então, assim, só para a gente trazer uma contextualização da oficina como um todo, por que a gente pensou em 4 aulas, né? A gente, além da minha aula e do Léo, pensamos em convidar 2 profissionais que admiramos muito. Foi para a gente ter mais consistência em algumas partes desse conteúdo. Então, a minha etapa, né, a minha aula vai falar mais da organização do material e dos tópicos importantes para ter num portfólio cultural. Então, é a introdução disso tudo, né? Amanhã, a Marisol Mabá, que é uma cantora, compositora maravilhosa, não sei se todos aqui conhecem, mas acho que sim, ela vai trazer um pouco da visão de artista. A experiência dela tem 10 anos de carreira, então ela tem aí uma evolução da carreira dela, né? E o que ela sente que é importante, ela foi aprimorando o portfólio cultural dela, né? Era de um jeito, cada vez a gente vai mudando e melhorando, então o que ela sentiu que era importante ter, o que fazia diferença, né? Na hora de aprovar um edital ou de ser contratada. Então ela vai trazer mais essa visão artística. Na quarta-feira vai ser a Fê Couto, que é uma jornalista de São Paulo que trabalha com assessoria de imprensa voltada para o setor cultural e atualmente ela faz a assessoria de imprensa da Marisol. Então, o que ela vai trazer mais é como elaborar o texto mesmo, o texto em si, que vai ser o texto como escopo do portfólio, né, o conteúdo principal. Desse texto, a gente vai tirar vários trechos do conteúdo do portfólio, mas ela vai falar como montar, né, escrever a sua trajetória de uma forma jornalisticamente legal e atraente e bonita, assim, né? E na última aula, na quinta-feira, vai ser o Léo Saconato, que vai falar sobre a configuração, sobre a diagramação de um bom portfólio, né? Como fazer de uma forma legal, que seja atrativa para quem está lendo, para que destaque o que tem que destacar, né? Boas práticas e ferramentas gratuitas para você poder montar um documento legal. Então, vamos lá, entrando um pouco mais a fundo, assim, né, na questão da produção, para mim a coisa principal é você ter uma organização que você consiga guardar os registros ao longo da tua trajetória, né, da tua carreira. O que eu indico, assim, hoje tá muito fácil a questão do uso do Google Drive, né, então a minha forma de organizar é usando as pastas do Google Drive, o espaço do Google Drive, até de forma gratuita, quando enche. A minha sugestão é cria outro e-mail só para você ter um pouco mais de armazenamento, né? Cria um e-mail só para isso, tipo um e-mail que só você vai usar, só para você ter lá um espaço de armazenamento no Google Drive,
tipo, pode ser até um e-mail nesse sentido, assim, meu banco de dados pessoal, enfim, @gmail.com, alguma coisa nesse sentido, para você ter, acho que, se eu não me engano, esse gratuito são 15 gigas, né, que ele libera, se não me engano, para você ter espaço para guardar esses materiais. E eu falo do Google Drive porque é uma forma que você tem de acessar de qualquer lugar, né? Tipo, você consegue ter até o aplicativo no seu celular e acessar esses materiais quando você precisa. Não tá tudo, não tem a chance de perder, do teu HD queimar, enfim. E trazer esses registros de tudo que você de tudo que você puder fazer, assim, nos shows de lançamento, de entrevista, tirar print, salvar tudo direitinho. Quanto mais organizado você fizer essa etapa, mais fácil vai ser na hora de você montar o teu portfólio, porque deixar para ir atrás dessas informações só na hora de montar o portfólio, você vai ficar doido, assim, ainda mais quem tem uma longa trajetória e sabe o que eu tô falando, provavelmente já passou por isso, né, de precisar fazer em cima da hora, assim, para um edital, porque não é por irresponsabilidade, mas é porque a vida é corrida mesmo, então a gente acaba deixando para a última hora. E na hora de fazer, fica doido procurando matéria de jornal, procurando foto, vai lá no Facebook procurar nos álbuns do passado. Ainda bem que o Facebook ainda tá vivo ali para isso, porque eu já usei muito nesse sentido, de procurar, como fala, as imagens de os cartazes, né, a arte de divulgação de evento lá de 2012, sei lá, 2013, já fiz muito isso para os artistas com quem eu trabalho. E então ter isso já organizado é assim um passo muito, muito à frente, assim, que vai facilitar muito na hora de montar o teu portfólio e de atualizar o teu portfólio, né? Então é isso, a criação de um banco de dados dessas etapas importantes da tua trajetória cultural. Isso vale também para cursos. Você fez um curso, tira um print, se tiver certificado, melhor ainda, pede o certificado, salva e vai guardando nessas pastinhas do Google Drive, porque uma hora vai ser importante. Então, assim, como reunir esse material, né? Bom, tudo que eu acabei de falar. Ao longo da carreira, a cada novo acontecimento, tem um show, tem um projeto, vai participar de alguma coisa, faz registro, é muito importante registrar. Uma coisa legal de fazer também, quando tem uma divulgação, você tirar um print do post, não só ter a arte de divulgação, né? Mas tirar um print do post com o celular ou no computador, porque ali ele tem a data, né? Marca certinho a data, às vezes tem ali o número de curtidas, é uma coisa legal também de salvar, sabe? E isso tudo é material para o teu portfólio, para enriquecer o teu portfólio, né? Então, assim, para falar do conteúdo em si, né? O que eu considero importante na hora de você começar teu portfólio? A primeira coisa, na minha opinião, é como se fosse uma capa, assim, do teu portfólio, né? É uma fotografia bem feita. Essa fotografia bem feita, ela não precisa ser feita por um profissional, mas tem algumas dicas, assim, que já te ajudam na hora de fazer uma fotografia legal, o bem feita que eu digo é que dê pra ver bem o seu rosto, né? Porque eu falo isso, parece uma coisa óbvia, mas a gente vê algumas fotos, às vezes, de divulgação que você não consegue identificar quem é a pessoa, né? Às vezes até por alguma figurina, alguma montação, assim, diferente. Mas eu acho que pro portfólio é muito importante que seja fácil de identificar quem é você. Então, assim, algumas dicas seria usar a luz natural, quando a gente pode usar com o celular mesmo, mas a luz natural ajuda muito a deixar a foto boa, porque a falta de iluminação numa foto compromete muito, né, a qualidade da foto. Então, aproveitar de luz natural, procurar um fundo neutro, um fundo liso, não precisa ser um fundo claro, mas um fundo que não tenha muita informação, que destaque bem o teu rosto, né? São algumas das dicas, então, que eu trago para vocês de foto, né? O que mais? A mini bio. A mini bio é o primeiro texto que vai ter falando sobre você.
ele é um resumo da tua trajetória, né? Vai ter também a trajetória cultural completa, mas a mini bio é um resumo. Ela é bem importante porque tem muito contratante ou então avaliador de edital que não vai ler tudo, sabe? A gente sabe disso, não, né? Às vezes a pessoa recebe um monte de material e não vai ler tudo. Então essa mini bio é o seu principal texto de apresentação, ou seja, é nele que você tem que colocar as principais coisas que você fez, seja se for um curso, se for a participação, um feat, né, no caso de músicos, um lançamento, as principais ações, assim, da tua trajetória cultural tem que estar nessa mini bio. Não tem um tamanho certo, assim, né, eu diria que um parágrafo de mais ou menos 500 caracteres é uma boa, mas é uma coisa que varia muito. É difícil eu colocar para vocês, tem que ser 500 caracteres, porque tem gente aí que tem trajetória cultural que não tem como resumir em 500 caracteres. Então, assim, o negócio é ser resumido para que a gente tenha certeza que vão ler. Quem receber vai ler, pelo menos essa mini bio. Então, ela é bem importante. No caso dos artistas, é legal trazer um release. Às vezes se confunde a mini bio com release, mas a mini bio geralmente é sobre você, a tua biografia mesmo, né? Vai contar sobre a tua vida, sobre você, sobre a tua trajetória. O release, ele vai falar mais sobre um projeto. Então, por exemplo, pode ser o teu projeto atual, é um show específico, então o release vai falar um pouquinho daquele show. Ou então é um lançamento, vai falar um pouquinho daquele lançamento. É uma coisa que vai variar de acordo com o que você pretende com aquele portfólio cultural, né? Então ele vai falar do teu projeto atual. No meu caso, por exemplo, que um documento de produção, eu não tenho um release, porque eu não estou falando de nada específico. Eu tenho a minha mini bio e o texto maior, vou chegar nele aqui, um texto mais detalhado sobre a trajetória cultural. Então, nesse texto detalhado, aí sim é legal você falar de tudo, assim, né? Porque quem tiver interesse, quem receber esse material e tiver interesse de saber mais sobre você, vai ter ali a informação também. Então, é um texto que vai falar. A mini bio é como se fosse o resumo do texto mais detalhado, né? Com as coisas mais importantes. Uma coisa que eu coloquei aqui também é um tópico com os serviços oferecidos, né? No caso dos artistas, dos músicos, colocar os formatos de show, se você tem opção de pocket show também, se você tem opção de talk show, que é quando você faz um show e depois uma troca de conversa com o público, né? Um bate-papo assim com o público pós-show. Ou no meu caso, os tipos de produção, porque a produção ela tem vários setores, vamos dizer assim, né? Então é legal colocar isso, quais são os tipos de produção que você oferece, se é produção executiva, se é booker, né? Se é produção de campo, quais são esses tipos de produção. Coloquei mais um exemplo aqui, tipos de ensaios fotográficos, para quem é, né, fotógrafo, colocar o que você pode oferecer como serviço, né? Uma sessão de highlights com os destaques da carreira apresentados na trajetória cultural. Isso é legal colocar, porque, mais uma vez, às vezes a pessoa não vai parar para ler todo o teu texto, mas você colocar uma página, né, com imagens, com coisas que destacam as principais feitos, né, da tua carreira, é legal também. E isso pode ser feito também em forma de linha do tempo. Pode ter até os dois, por exemplo, pode ter a sessão de highlights e pode ter depois a trajetória cultural em forma de linha do tempo. Isso é legal para a pessoa entender também a tua evolução, né? Tipo, você começou fazendo tal coisa, colocar em... Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos aqui. A Amanda, foi Xande, né, que perguntou. Essa parte dos serviços oferecidos, por exemplo, no teu caso, eu colocaria logo depois do release, por exemplo, ou da mini build, se você não tiver release, porque é uma coisa importante também, é legal que ele seja feito em tópicos, sabe, para ficar fácil, assim, de entender. Uma coisa bem importante não coloca preço no portfólio cultural, porque o preço é uma coisa que vai variar muito
de caso para caso. É uma coisa que vem depois num orçamento, assim, né? Não é legal colocar, tem gente que coloca, mas eu acho que ele pode limitar as coisas, sabe? Dependendo de quem recebe, isso estou falando para casos de contratantes, né? Não casos de editais. Mas às vezes quem recebe ali já com o preço pode perder o interesse, ou então, enfim, eu acho que não é legal. Eu acho que é uma apresentação inicial e depois, se a pessoa tiver interesse, ela vai te procurar e vai te pedir um orçamento, né? Mas eu acho legal ter esses serviços oferecidos, sim. Então, voltando aqui, a parte de highlights, eu acho muito legal ter com imagens, com links, se possível, porque aqui a gente está falando de um documento que vai ser digital, né? É uma coisa que dá pra gente, o Léo vai falar disso na aula dele, que dá pra gente inserir links. Então, é bem interessante colocar as imagens com links para ficar bem ilustrado mesmo, né? E a coisa da linha do tempo eu também acho muito legal para ter noção da evolução da carreira. A parte de imprensa é muito importante, conta muito, principalmente para os artistas, né? Para a produção conta também, mas a gente não costuma ter muito material com o nosso nome, né, de imprensa. Então, assim, para os artistas mais vale essa dica aqui, que ter as matérias de jornal, revista, tudo que você puder ter com foto quando for impresso, né? Mas hoje a maioria das matérias a gente tem acesso digitalizado. Então, assim, é legal ter o link, mas uma dica muito boa é salvar essas matérias, porque não confiar em link, porque o link expira, isso é muito normal de acontecer. Então, quando sair alguma coisa, alguma notícia, alguma divulgação, ou tira print, num print é legal sair, se tiver uma foto, né, na matéria, sair a foto, sair a data e o veículo, qual era o veículo, né, de imprensa. Ou então tem uma opção, geralmente nos navegadores, que você consegue baixar em PDF a matéria. Então é uma coisa interessante quando o veículo permitir, né? Se não é print mesmo, faz os prints e salva essas imagens, porque já aconteceu comigo de ter um link antigo e o link expirar. Não, então é importante salvar. E essa parte dos destaques de imprensa como aspas é quando, por exemplo, algum artista ou pessoa relevante na tua área fala sobre você. Nem que seja num tweet, como aconteceu já com a Marisol, né, de algum artista falar sobre o trabalho dela num tweet, a gente pega isso como aspas, porque é uma coisa que dá relevância, né, pro teu trabalho, ter alguém de relevância daquela área falando sobre você, sobre o teu trabalho. Então, é legal também pegar esse tipo de coisa. Não precisa ser print do tweet, mas como aspas mesmo você vai colocar. Eu vou mostrar um exemplo para vocês entenderem melhor. Então, aqui no caso dos artistas, colocar um tópico com os conceitos relativos ao discurso praticado. O que é isso? É legal a gente deixar como se fossem tags, sabe? O que essa pessoa fala, né? O que essa pessoa defende, qual que é a ideia que ela traz nas músicas ou no show, né? Trazer alguns conceitos, né, em forma de palavras, assim, que você consiga dar uma orientada para quem tá vendo de como que o que você costuma falar, sobre as tuas músicas falam sobre o quê, ou então os teus trabalhos, os teus projetos falam sobre o quê, é mais nesse sentido. E um tópico com seus principais materiais de referência, assim, né, para a pessoa poder conhecer um pouco do teu trabalho. Que aí pode ser música, vídeo, palestras, lives, oficina, tudo isso com link. É legal colocar sempre uma imagem e com a opção de você clicar e aí ela abre o vídeo no YouTube, por exemplo. É legal fazer dessa forma porque aí a pessoa já vai pro teu YouTube, já vê que você tem visualizações, já sabe, já entra no teu universo. Então é bem legal associar essa parte dos materiais com links. Também para os artistas, é legal ter um tópico com números de social media, de streaming, ou assim, às vezes se você acha que teus números não são muito relevantes ainda, está começando nesse universo, né, dos números, que infelizmente é uma coisa que as pessoas consideram bastante hoje em dia, você pode colocar os seus números de carreira. Então, por exemplo, já realizou tantos shows ou produziu um evento com tantas mil pessoas, sabe? Coloca os números que para você vai chamar, né, que você acha que vai chamar a atenção.
Eu acho muito interessante colocar um tópico com os cursos já realizados. Tem gente que acha que isso é bobagem, assim, mas eu acho que vale a pena. Isso quando você achar que foi um curso relevante também para o teu portfólio cultural, né? E se for possível, se você tiver o certificado, você faz um link ali com uma pastinha no Drive com esses certificados que comprovem, né, esses cursos ou formações que vocês fizeram. E uma página final com as formas de contato. Redes sociais, as que você mais usa, por favor. Porque tem gente que bota um monte de rede social ali e às vezes nem usa. Então, as redes sociais que você mais usa, teu e-mail de contato, telefone, site. Se você é um artista que tem uma produção, coloca o contato da tua produção aí, né? Também com link para facilitar, no caso de site, redes sociais, né? É legal a gente já colocar com link também. Gente, era tudo isso. Espero que tenha sido bom para vocês. Agradeço a atenção. E agora eu abro um pouquinho para vocês tirarem dúvidas. E, bom, vou perguntar se vocês têm dúvidas. Se não, eu posso já mostrar alguns exemplos também que eu queria mostrar para vocês de portfólios culturais. Mas, por favor, se tiverem alguma dúvida, quiserem abrir o microfone ou falar no chat. Tem umas dúvidas, mas eu acho que com os exemplos pode clarear, vamos dizer. Aí qualquer coisa depois. Mas diga aí tua dúvida. Não, por exemplo, o que você considera highlights, assim, aí eu acho que vendo os exemplos eu vou entender, por exemplo. Legal. Tá. Mais alguém? Eu acho que são os conceitos meio abstratos, assim, né? Então, tem umas coisas que eu nunca nem pensei em fazer, tipo, conceito, tu falou de conceito da sua obra, né? Materiais de referência, tipo, fiquei pensando, pô, para que que isso importa quem tá lendo, né? Mas realmente faz sentido. Então, umas Sim. coisas abstratas, assim, que eu não sei nem como é que eu colocaria, assim. Então, a questão dos conceitos é uma coisa que eu percebi, assim, que é legal. Por exemplo, principalmente quando você vai fazer uma proposta de parceria com marcas. Então, são coisas específicas, sabe? Por isso que eu falei no início que o portfólio de cada um vai depender da situação para o que você quer ele, né? Num caso de edital, por exemplo, não tem necessidade de você colocar isso, sabe? Mas é legal na hora de um contratante, porque tudo hoje em dia tem conceito, né? Você tem os festivais, tem conceitos, tem as casas de show. Então, se você coloca ali um que já bate com o conceito do contratante, chama muita atenção, né? Mas é principalmente em relação a parcerias com marcas, isso. Porque aí também é onde vai dar o match ali dependendo do conceito de cada marca, né? E a parte de referências são referências suas mesmo, tipo, do teu trabalho, né? Você até pode, se você não tem algo. Se você não tem, por exemplo, música lançada no Spotify, coisa assim, eu acho que é legal você colocar nessa parte dos materiais quais são as suas referências de outros artistas, sabe? Tipo, ó, minhas referências são essas aqui para a pessoa entender, né? Quem não conhece. Mas o legal mesmo é ter ali uma amostra disso, do teu trabalho, da tua obra, né? Tipo, ou em forma de áudio, ou em forma de vídeo, ou em forma de apresentação, assim, de um PowerPoint, alguma coisa nesse sentido. Mas isso não vai estar inteiro ali no portfólio, vai estar associado com um link, entendeu? Você vai colocar um link que vai levar para esse material de referência. Eu vou Tipo, mostrar. Pode falar. desculpa, Não, tipo pode falar. Spotify ou YouTube, esse tipo de coisa. Isso, exatamente. Tá, Ou mas até mesmo uma Eu pasta do queria, Drive. Por exemplo, você põe ali um material que junta seus materiais. Porque às vezes você não tem isso no Spotify, ou não tem isso no YouTube, né? Então você junta, se você tiver suas partituras, por exemplo, no teu caso, junta ali no Google Drive e bota o link lá, sabe? Diga, Léo. queria só comentar uma coisa também que achei legal esse assunto dos conceitos. E acho que é isso mesmo, só para reforçar um pouco. É bem por aí hoje em dia, os festivais têm muito isso, né? Essa questão do conceito, às vezes, de diversidade,
ou igualdade, algumas coisas que tem mais assim, alguns, né, têm um conceito nitidamente estético, né, um festival de rock, outros um festival de jazz, de música instrumental, mas dentro disso eles também têm um direcionamento, né, e aí aprofundando-se um pouco mais, mostra também que você está um pouco mais consciente do seu trabalho e, né, por exemplo, a música tem aquele lado da música mais contemplativa, tem um outro da música mais dançante, algo desse tipo também pode entrar. E eu vejo que, por exemplo, para quem trabalha com audiovisual ou produção, que não é necessariamente uma contratação de um trabalho direto ali, né, para um show, algo assim, também vale muito para inscrições, muitas vezes para trabalhar com curadoria ou coisas nesse sentido que um festival ou uma contratante vai poder meio que captar um pouco mais do seu processo criativo, da sua trajetória, a partir desses conceitos, assim, meio só. Gente, uma coisa que é bem legal, assim, de vocês fazerem também, mesmo que vocês vão juntar esse material e entregar para um designer, né, pedir para um designer fazer, é pedir que seja feita numa plataforma que você consiga editar. Porque o portfólio, ele vai ser sempre atualizado. Então, assim, às vezes a gente paga alguém, olha eu tirando os clientes do Léo, né? Paga alguém pra fazer, assim, contrata o Léo para fazer teu portfólio. Mas aí, um mês depois, você fez um baita lançamento, ou um baita show, ou participou de um show de alguém que é relevante pro teu portfólio, e aí você precisa editar e você vai ter que, de novo, procurar a pessoa, esperar e tal. Então, eu acho que vale muito a pena você fazer, ou pedir para alguém fazer numa plataforma que você consiga usar, e acho que o Léo vai falar um pouco disso na aula dele, né? Quais são essas plataformas gratuitas que dá para você fazer. Por causa disso, vai ser sempre atualizado. Então, se não for de uma forma fácil, você vai ficar eternamente nesse looping, assim, tô com um portfólio desatualizado. Isso acontece muito, muito mesmo, porque é isso, ainda mais numa carreira ativa, assim, é o tempo todo tem coisa nova para botar lá. Então, é legal ele ser num jeito mais simples, mas que você consiga editar com facilidade, né, quando precisar. Bom, eu vou abrir então aqui alguns exemplos de portfólio e qualquer coisa vocês fiquem à vontade para abrir o microfone, tá bom? Bom, vocês estão vendo aí? É o portfólio da Marisol esse. Então, ele tem, né, a foto dela, que dá pra ver bem que é ela, e tem também o nome dela, isso é legal. E aí os elementos, eu vou deixar pro Léo falar. Essa parte dos grafismos, né, dos elementos gráficos, assim, que tem, ele vai falar melhor na aula dele. Aqui vocês estão vendo ele. Vocês já estão vendo? Porque tá um pouco pesado, ele tá demorando um pouquinho para carregar. São duas páginas, tá? Até deixa eu ver se eu consigo mostrar ele. Só um minutinho. Que eu queria ver página por página. Aqui. Aí. Então aqui, essa é a mini build da Marisol. A ideia é que seja um textinho um pouco menor, mas é que a Marisol tem tanta coisa que é difícil resumir a trajetória dela num texto muito curto. Mas assim, essa aqui é a ideia que seja a mini bio, né? A pessoa lê e tem noção das principais coisas da carreira dela, né? Principais coisas que ela já fez. Aqui tem o release do projeto atual dela, que é o projeto Indec. E logo depois os formatos de show, né? Aqui o formato de show ele entra como chama? Os serviços que ela está oferecendo, né? Então, no caso de outras áreas, vai mudar nesse sentido, né? O dela é formato de show, mas isso são os serviços oferecidos por ela. E vocês estão vendo que é legal sempre ter imagens, né? Para não ficar uma coisa muito careta, sabe? Para ficar uma coisa ilustrada mesmo, né? Aproveitar essas imagens. Aqui tem o texto com a trajetória mais detalhada.
Então, quem tiver interesse vai parar para ler isso aqui também, né? Mas é algo que geralmente, para ser bem sincera, as pessoas não leem, a não ser que seja uma coisa com menos inscrições, vamos dizer assim, com menos concorrência, que, né? Na verdade, os contratantes que se interessam um pouco mais, os avaliadores, vão ler sim, mas é um pouco mais difícil. Aqui estão os highlights, a gente colocou em português, destaques, mas são os highlights da Marisol. Então tem tanto lançamentos, como também, por exemplo, a indicação ao prêmio, né, ao prêmio da Sim São Paulo, que ela foi indicada na categoria Novo Talento, a participação numa série do GNT, que foi uma série do Emicida, feita pelo Emicida. Então, assim, não necessariamente são coisas são obras dela, sabe? Pode ser uma participação, pode ser um feat, alguma coisa em outra com parcerias, mas que é um destaque, que demonstra um destaque da tua carreira, né? Aqui que a gente fez, aqui são os materiais dela. Então, assim, vocês podem ver que a gente coloca outros nomes, e isso vocês podem deixar a criatividade de vocês fluir, né? Tipo assim, a gente colocou esse nome palcos aqui, que são as principais apresentações, vamos dizer, dela, né? Então, e tudo isso aqui tem link, tá? No anterior também. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Se eu clicar aqui nesse de Marte, ele vai pro Spotify, tá vendo? Ele tem um link associado. Esse aqui vai pro YouTube, porque ele tem clipe. Esse aqui também vai pro YouTube. Todos eles têm um link associado. O da Sim São Paulo, se eu não me engano, ele vai pro Instagram, o feed da Sim, onde foi divulgado isso aqui. E esse do Enigma da Energia Escura, ele vai pra Globoplay, que é onde tem o episódio, né? E aqui também, a maioria desses eles têm link que leva, né, para apresentação. Por exemplo, esse do show do TEDx de São Paulo, ele vai direto para o YouTube do TEDx. Então é legal fazer essas associações para quem tiver interesse ir atrás, né? Aqui continua desses materiais. No caso das lives, foi uma coisa que super entrou no portfólio da Marisol, porque ela fez bastante, né, durante a pandemia. Também tem links que levam pro YouTube, né? Aqui as aspas, artistas que falaram sobre o trabalho da Marisol. Aqui vocês vão ver que tem algumas aspas, aqui não, aqui são aspas curtas, que foram tweets, na verdade. Mas tem algumas que são longas, mas mesmo que sejam longas, eu acho legal colocar, porque é muito relevante, sabe? Você ter um artista com grande nome, né, na cena nacional, falando da Marisol, por exemplo, que é uma artista que está chegando nesse cenário nacional, que está, né, crescendo, saindo da bolha, eu falo, né, da bolha aqui do Sul. Então é muito, muito legal para um contratante saber o que essas pessoas falaram do trabalho dela, né? Então mesmo o textão do Fiote eu deixei aí, porque eu acho super relevante. Aqui os números, né? Os números de seguidores. Isso aqui, por exemplo, já tá tudo desatualizado. A gente tem que atualizar, porque isso muda muito rápido, né? Então, o número de seguidores no Instagram, aqui coloquei só os mais relevantes para ela. Né? Tem algumas redes, por exemplo, Twitter, assim, que ela não tem tantos seguidores, então acho que não valia a pena colocar. Mas coloquei aqui Spotify, YouTube e Instagram. E aqui você já pode aproveitar para colocar o link da rede social. Então aqui tem link para o Instagram dela, link para o YouTube e link para o Spotify. Aqui a parte do clipping, né? Que são as matérias de imprensa. Aqui também coloquei os principais. Né, e cada imagem dessa é associada a um link também. Então, tudo que eu clicar aqui. E aí é o que eu falei para vocês. Se o link some, o que eu faço, como previamente eu já salvei a matéria, ou em PDF ou em prints, o link aqui vai para uma pasta no Drive que vai estar essa matéria salva, entendeu? Porque é uma forma da gente garantir isso. Mas o mais interessante é quando tem o link do próprio veículo de imprensa ativo, né? Porque dá mais credibilidade mesmo, você vê que tá lá, né?
E aqui, geralmente, se você tem muitos, né, muitas coisas de imprensa, é legal você colocar os principais e depois você pode colocar um link com uma pasta com todos os outros. Se a pessoa quiser ver mais, ela vai ver mais, mas é legal destacar mesmo, né, os principais. E a página final, que traz os contatos, né, as redes sociais que ela usa, os contatos, no caso dela, tem a produção, né, que sou eu, como falar com ela. E é isso. Esse é o material da Marisol. Ficou mais fácil, Thiago, para você? Não sei qual que era a tua dúvida. Sim, consegui visualizar melhor. O que eu fiquei um pouco com dúvida é, por exemplo, me parece esse muito mais comercial do que, por exemplo, o portfólio digital que você falou, né? Se você diferencia, se ela, por exemplo, você tem dois para ela, um Sim. Não, vender e um... na verdade, assim, esse da Marisol a gente usa tanto para um quanto para outro. Ela tem até um que é mais específico para a parte de marketing de influência, que chama, que são as parcerias de marcas, que aí ela fala um pouco mais desses conceitos que a Marisol aborda no discurso dela como artista, né? Mas isso aqui a gente usa em edital, sim, dessa forma. Até porque é difícil você ter vários, né? Dá um trabalhão fazer um negócio desse. Então a gente fez de uma forma assim que a gente conseguisse usar em diversas situações. Mas eu vou mostrar o meu, que ele é o mais focado em edital. Esse aqui da Marisol eu trouxe porque ele é mais voltado para artista mesmo, né? Então, como eu imaginei que teriam mais artistas participando, eu queria trazer o da Marisol, mas eu vou mostrar o meu também. Peraí. Mas sobre os Enquanto isso, eu conceitos, vou... Vai lá, Tico, manda abraço. sobre esses conceitos até que o Alexandre falou, eu não consegui ver ali mais ou menos aonde você colocou. Eu vi que tipo ele tá no na criação, né? Até na arte do, se foi o Léo que fez, imagino. O conceito tá no visualmente você vê, mas eu não vi ele em texto, assim, essas. Sim, você não viu porque não tá mesmo. Esse especificamente não tá. A gente fez um outro para Marisol, eu posso mostrar ele aqui também. Que era esse mais voltado para parcerias, para oferecer as parcerias com marcas, né? E que nesse tem uma aba que ela assim, Marisol fala sobre, tipo, os assuntos que ela fala, né? As abordagens que ela tem. Eu vou procurar ele aqui rapidinho para mostrar para você, para ficar melhor. Pode falar, Léo. Eu ia até comentar uma coisa nesse sentido, assim, que esse portfólio de Marisol é enorme, né? Ela tem muito trabalho, assim, nos últimos 2 anos ela movimentou muita coisa interessante de parceria, lançamento, uma articulação grande. E eu também me coloco, assim, né, como pessoa que faz o próprio portfólio, como artista que tenta alguns editais. E às vezes eu não tenho estudo de conteúdo, né? Não tenho estudo de coisa. E escolher o que mostrar em cada portfólio, saber o que as pessoas querem ver, é bem esse pensamento que o Xande colocou. O que eu penso que é interessante é pegar muito disso que a Cacá comentou hoje, talvez seja interessante se não deu para anotar, rever no vídeo, depois a gente vai soltar no YouTube, que é praticamente um checklist, assim, né? Tem ali a ideia de conceitos, tem a ideia de clipping, tem a ideia de aspas, tem a ideia de números, e aí, de repente, colocar isso no papelzinho e pensar, tá, o que eu tenho sobre mim, né? Ou o que eu tenho sobre a banda para qual eu trabalho, a companhia de teatro para qual eu trabalho, que eu vou escrever o projeto, enfim. E eu acho que fazer um check. Por exemplo, no meu, eu tenho um pessoal que eu não tenho nada de números, porque minhas redes sociais não são muito relevantes, assim, sabe? É uma coisa que tenho ali uma certa abrangência, mas estou criando ainda. Então, vale muito desse negócio de não colocar alguns mesmo. Em alguns momentos, realmente, a gente não tem o porquê colocar, não precisa estar sempre tudo ali, e ir medindo um pouco nesse sentido, assim, o que é interessante de mostrar a partir do que você tem também. Eu achei aqui, eu vou mostrar para vocês esse outro portfólio da Marisol que fala um pouco mais desses conceitos, porque eu entendo que isso ficou um pouco subjetivo, né? Mas vou mostrar isso aqui para ver se fica mais fácil de entender.
Dá para ver aí? Então, aqui, essa página traz os valores, né? Eu falei conceito, mas é basicamente a mesma coisa aqui. Os valores, né, que são importantes para Marisol e que às vezes estão de acordo com o que o contratante quer, o que o festival quer, o que o edital quer. Porque o edital público não tem tanto isso, mas o edital privado, por exemplo, Natura Musical, da vida, eles têm bem forte isso, né? Então é interessante colocar para eles essa parte. Vou passar rapidinho essa parte que a gente já falou de mídias. Isso aqui também é interessante de ter o público, né? Isso aqui, lembra que esse portfólio aqui da Marisol, ele é mais voltado para as marcas. Então por isso que a gente colocou essa relação, essa diferença de público, né, dela. Aqui, serviços oferecidos, então esse aqui entra ali também naquilo que a gente comentou, né? Não é só show, né? No caso da Marisol, ela tem outras coisas que ela pode oferecer para parcerias, para contratações, né? Então, aqui também. E aqui o que a Marisol fala, né? O que tem no discurso dela, sobre o que ela pode falar numa videoaula, num talk show, numa palestra, né? Então é legal de ter isso também. Aí é uma coisa muito de cada um, né? Eu tô mostrando aqui pra vocês um exemplo da Marisol, mas é algo que vai do trabalho de cada um de vocês. O que vocês podem colocar como assuntos, né, que vocês vão abordar. Bom, vou mostrar agora só mais o meu pra ser um. Que foi? Vou voltar, pera só um pouquinho. Essa aqui? Tá vendo? Isso é uma Posso falar coisa. rapidinho? Pode. Essa é uma coisa que eu achei que nem ia É. chamar tanta atenção, sabe? Que nem é muito importante, ainda mais pra quem não tem rede social muito ativa, né? Eu acho que isso acaba não sendo muito importante, mas é o que chama a atenção de vocês. Muito bom. O Fala. grande segredo só, Chan, que já que tu se interessou, é porque isso daí, essas imagens são realmente prints da rede social de Marisol, né? Do Instagram, se eu não estou enganado. Mas também pode ser um print de qualquer outra coisa, se for para você, né? Para o nosso projeto, enfim. Mas o importante aí é que foi um print feito do celular, porque eu queria justamente essa imagem vertical para dar essa sensação de telefone mesmo, de que você visse várias coisas ao mesmo tempo. E aí, quando você coloca numa página vertical, faz muito mais sentido, né? Na horizontal também dá para colocar um do lado do outro, mas a ideia é que fiz um print do celular e depois passei para o computador para poder inserir aí dentro dessa apresentação. Claro, ficou ótimo, ficou lindo. Vertical. Vou mostrar aqui o meu rapidinho, só para ter mais um exemplo que não seja tão focado na carreira de artista, assim, né? É que não seja tão international assim, né? Marisol, ela é Sim, muito pra frente, meu Deus do céu. falta. Foi. Então, o meu, ele já começa bem mais direto, né? Se percebe, a minha foto tá bem menor, porque é isso, minha imagem, assim, não importa muito pro meu portfólio, né? O que importa mais é o conteúdo mesmo, não é o caso da Marisol, que a imagem importa bastante, né? Então, aqui tem meu nome, né? A minha função de produtora executiva cultural, a minha mini bio, que tá aqui, tá não muito resumida, para falar a verdade, mas tá aqui a mini bio. E aqui eu já trago, deixa eu colocar já trago a linha do tempo, né, em forma de linha do tempo, que a primeira coisa em 2017, né, fui trazendo a evolução assim do meu portfólio, né, as principais produções que eu considero
que alavancaram, assim, né, que fizeram parte da minha trajetória cultural. Aqui foi uma coisa... Posso? Pode falar. Só queria comentar, volta um pouco ali no anterior, por exemplo. Mais um, por favor, desculpa. Nesse caso, pode voltar mais um ainda. Porque é interessante falar, né? Porque às vezes confunde muito o negócio da linha do tempo e preocupa, né? Porque é muita coisa que a gente faz num ano, todo mundo que trabalha com cultura é sempre ativo, assim, às vezes faz 4 projetos num ano. Eu vejo que a Cacá, por exemplo, ela começou o ano que ela iniciou o trabalho com algum artista, né? Porque às vezes tem isso. Um festival é um trabalho tópico, assim, né? Você faz uma vez no ano. Mas quando você começa a trabalhar com alguém, ela colocou aí a partir do ano de início de trabalho. Que eu acho que também simboliza um pouco, né? Como se estivesse em aberto e que ainda é processual, assim. E o restante é data mesmo, né? Aí eu senti a necessidade, né, com esses 2 anos de pandemia, de colocar a parte das lives, que foram produções, né, importantes. Então, coloquei essa página de produções de lives aqui também. Produções de lançamentos, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, na verdade, a produção executiva de um lançamento, né, de clipe, de álbum, de single. E aqui foi uma coisa que pra mim foi importante, que também coloquei como em forma de linha do tempo, que foram os cursos que eu fiz, né? Não cursos que eu dei, foi cursos que eu realizei como aluna, assim, porque eu senti, principalmente por eu ter uma formação muito diferente, né? Eu sou formada em engenharia, então, assim, senti a necessidade de colocar esses cursos pra demonstrar para as pessoas para quem eu envio, né, contratantes, editais e tal, de que eu tô tentando me inserir nesse mercado, né, mesmo não sejam com uma formação, com uma graduação, uma pós-graduação, mas são cursos que eu fiz. E aqui ele linka direto para uma pasta do Drive, ó, que estão alguns dos certificados. Nem todos os cursos têm certificado, mas os que têm eu reuni lá como prova como uma certificação, como fala? Forma de provar mesmo, né, que eu fiz para dar mais credibilidade nessa hora. E é isso, a página final com os dados de contato, mais uma foto. E é isso, é bem mais simples, né? Bem mais simples que o da Marisol. E é isso, gente. Se tiverem mais alguma dúvida, mais alguma coisa, quiser que volte em algum dos portfólios que eu mostrei. Eu queria ver o começo daquele portfólio comercial, que eu só vi umas páginas, acho que eu perdi a capa, queria ver a capa. Ah, eu volto lá nele. É que eu pulei porque o início dele era muito parecido com o outro. Tinha basicamente os mesmos conteúdos. Ele tá com uma cara diferente. Na verdade, ele é até mais antigo, né, Léo? É da, como fala, identidade visual antiga da Marisol. Mas eu mostro lá, pera só um pouquinho. Desse aqui, né, você tá dizendo? Isso. E eu tenho também uma pergunta, posso já fazer? Claro. Assim, tá, esses portfólios, então, daí você envia quando é solicitado, eles não são online, né? Mas desses conteúdos online, eu fico pensando nos sites. Os sites hoje, eles são mais importantes que as redes sociais, ou você acha que primeiro se foca nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, né, no Spotify, enfim? Eu acho que as redes sociais são mais importantes. É mais fácil alguém procurar material, as coisas da Marisol ou do meu trabalho no Instagram do que no site. Eu acho o site legal porque aí a gente abrange uma área maior, assim. Por exemplo, quando você tem um contato internacional, a gente não sabe quais são as redes sociais que estão sendo mais utilizadas em determinado lugar, sabe? Então eu acho que é interessante o site para quem tem essa abrangência, assim, né? Que sai um pouco da bolha. Porque a gente sabe que aqui no Brasil a bolha é o Instagram no momento, né? E eu acho que o site é legal porque ele vai reunir informações da Marisol, por exemplo, de várias redes. Porque se você pode enviar um link, por exemplo, de contato dela, eu envio o site, porque lá ele tem link para todas as outras, sabe? Eu acho que ele centraliza um pouco assim. Mas se for para dizer o que eu acho mais importante, como as pessoas mais chegam até ela, no caso, é o Instagram.
Mas isso é mutável, né? Há um tempo atrás era o Facebook, então por isso que eu acho legal o site, mas não acho que é essencial, não, sinceramente. Né? Não vejo mais as pessoas entrando no site, porque antes tinha isso, no site tinha a agenda do artista, você procurava a agenda dele, né, de shows no site, mas hoje em dia não tem muito mais isso, é tudo no Instagram, tudo na rede social, né? Mas olha, deixa eu mostrar aqui. O início é basicamente o mesmo, tá vendo? Ele tem aqui a mini bio, as parcerias. Aqui também, aqui são vídeos, ó, com links, né? Marisol pelo mundo, tipo, o que ela já realizou de highlights, os idiomas que ela fala. Aí aqui já chega nos valores. Então, esse início é parecido com o conteúdo que tem no outro. Mas foi até interessante isso de eu mostrar os dois para vocês, porque assim, eles são para objetivos diferentes, entende? Então, é legal você ter todo esse material e às vezes você adaptar. Por exemplo, eu preciso mandar para um edital que está pedindo essas coisas aqui. Então, você adapta o teu portfólio para aquela situação. Eu sempre acho que é legal ter, quanto mais conteúdo, melhor, mas é legal destacar os conteúdos, como eu falei nos highlights, nessas coisas assim, para situações que o avaliador ou o contratante não vai ter tempo para ver tudo, né? Para analisar tudo. Mas você pode ter certeza que se você chamar atenção em alguma dessas partes, ele vai querer saber mais. Ele ou ela vai querer saber mais e vai atrás, sabe? Então, eu acho que é interessante ter isso. E é essa ideia de fazer numa plataforma de fácil edição para que você possa fazer essas adaptações, sabe? De acordo com a finalidade, né? Para que você quer usar aquele portfólio. Mais alguma coisa, gente? É legal você disponibilizar aqueles seus tópicos que você apresentou ali, que eu acho que ajuda. Pode ver o vídeo, mas se Sim, os tópicos legal. é bem mais fácil. Eu posso mandar, Faz, eu tenho um e-mail de vocês ali pelo Simple, eu posso faz, mandar essa apresentação, né? ajuda, que aí Boa, já você já vai ali, já busca, legal, faz uma cola ali. boa. Gente, é Eu dei isso. essa dica dos tópicos porque eu sou meio maluco também. Eu quero muito sair com as coisas na mão, sabe? Ter uma resposta, assim, sabe? Por onde procurar, onde olhar. E vale a pena mesmo, assim. Pelo menos assim, vamos dizer, tem 14 tópicos, sei lá, eu preencho 6, eu vou botar os 6 que eu tenho, né? É isso. Isso que eu ia dizer até, às vezes você fica, meu Deus, nem tenho o que colocar de tudo isso, né? Dei exemplo também de uma pessoa que já tem uma trajetória, muita coisa, mas você não precisa ser igual. Vai colocar o que foi importante na tua trajetória, é uma coisa muito vai de cada um mesmo, né? Gente, se for isso, se vocês puderem, a Nádia, não sei como é que tá aí, mas a Amanda, se puder abrir a câmera só pra eu tirar um printzinho nosso aqui de agradecimento, obrigada. Amanhã com a Marisol, acho que vai ser bem legal, espero que vocês possam participar. E depois com a Fê Couto, que, nossa, é demais, assim, ela deu uma reviravolta também nessa coisa justamente com a Marisol também. E depois com o Léo, que vai trazer essa parte gráfica, do design gráfico mesmo, dos layouts. Vou tirar o print, então. Valeu demais, gente. Obrigada, boa noite e até amanhã. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, gente. Valeu. Massa demais.